Dia 7/9, a gente vai ter o eclipse lunar total em Aquário na nakshatra Purva Bhadrapada. Esse eclipse, ele é um eclipse considerado longo, ele vai iniciar ao meio-dia e 28, ele tem o seu pico às 3h11 e termina às 17h55. A Lua vai estar mais perto da Terra durante esse eclipse, e a Lua vai ser eclipsada por uma sombra, que no caso será Rahu. Para quem não sabe o que é Rahu e Ketu e gostaria de saber, eu vou deixar então aqui no card, que vai sair aqui ou aqui, um vídeo sobre Rahu e Ketu para vocês terem um entendimento melhor. Então, por a Lua estar mais perto da Terra durante esse eclipse, as emoções também estarão maiores, né? Porque a Lua, ela fala sobre as nossas emoções. Então, prepare-se para emoções intensas, voláteis, extremos, mas isso vai passar. A gente não vai ficar assim por muito tempo. Os eclipses, eles têm essa energia concentrada, mas depois as coisas aliviam. E os eclipses, as coisas não acontecem exatamente no dia, no horário que eu indiquei, que as coisas que eu vou falar aqui, que vão acontecer só nessa janela. Os eclipses, eles são como ondas, que elas já vêm ressurgindo essa onda antes, e você já pode ter sentido ou estar sentindo os efeitos dos eclipses semanas antes, certo? Então, o eclipse em Aquário, ele com certeza vai trazer questões sociais, questões humanitárias e questões da voz do povo. E em contrapartida, tem uma tensão com lideranças, com autoridades, com figuras do governo, porque o Sol se encontra oposto dessa Lua em Leão. Mas quem segue aqui a astrologia védica sabe que a gente fala muito das nakshatras, das 27 nakshatras. Esse eclipse ele vai acontecer em Purva Bhadrapada, que é um nakshatra que fica na porção entre Aquário e Peixes. Purva Bhadrapada é sempre uma duplinha com Uttara Bhadrapada, para quem muitos aqui já sabem, né? Mas eles são uma dupla. E as Bhadrapadas, elas falam sobre fins. O símbolo das Bhadrapadas é o leito da morte, uma cama funerária. Então, Purva indica a parte dianteira da cama funerária e a Uttara Bhadrapada é os pés traseiros da cama funerária. Essa conexão com morte, ela é simbólica, não precisam se apavorar agora. Purva Bhadrapada, as Bhadrapadas sempre existiram, mas elas falam sim de uma energia de fins, de términos e de transformação também. Mas essa morte simbólica, ela muitas vezes representa a morte do ego, a morte de uma etapa da nossa vida, a morte de um trauma, a morte, enfim, é algo que precisa ser finalizado. É uma oportunidade que a gente tem durante esse eclipse de finalizar alguma coisa, né? E ela pode ser a nível emocional ou não, vai depender do contexto, né? Mas tendo um eclipse lunar total em Purva Bhadrapada, que é um nakshatra que a gente considera feroz, relacionado com o fogo, então há sim a possibilidade de términos para novos inícios. E ao mesmo tempo a chance da gente resetar certas coisas na nossa vida que já não estão mais funcionando. Purva Bhadrapada também tem como símbolo duas faces, né? O que significa a capacidade de tanto enxergar o passado quanto o futuro, né? De ver os dois lados da moeda, mas também indica pessoas de duas faces, né? Então esse eclipse ele pode causar eventos mundialmente, globalmente, em que máscaras caem, onde a verdade vem à tona, as verdades que estavam escondidas ressurgem, ou situações dúbias que não estão bem claras, ou situações que não estão bem definidas, como se a gente tivesse um pé dentro, mas um pé para fora, né? Então, situações simbólicas ou não, né? Ou situações reais desse tipo,
elas podem sim ter um fim, né, essas situações dúbias, elas podem sim ter um desfecho, então ou vai ou racha. Outro símbolo importante de Purva Bhadapada é uma espada que corta. É a espada que corta, aqui mostrando a verdade, como eu já falei. É a espada que diz: "Bom, agora chega, então eu termino isso ou isso é terminado". Mas também é a espada que pode nos ajudar, que é um ponto positivo, a quebrar velhos hábitos ou hábitos nossos, padrões nossos que estão obsoletos. O deus que rege esse nakshatra, Adya Ekapada, que é o dragão do fogo, né? Então aqui tem sim uma relação com o elemento fogo e esse deus, ele também é uma forma de Rudra ligada ao deus Shiva. Então, mantras para Shiva, mantras para Rudra durante o eclipse podem ser muito potentes para nos ajudar na nossa transformação e na nossa elevação espiritual também. E esse nakshatra ele também é bastante espiritual e relacionado com o despertar espiritual, porque o fogo ele é aquele elemento que vai para cima com a sua chama, né, que eleva, que transmuta, que purifica. Então é de fato um momento muito potente para as práticas espirituais que fazem mais sentido para você, obviamente. O Júpiter, o planeta do otimismo, da expansão, da sabedoria, ele está olhando para esse eclipse, o que é muito positivo, né? Então faz com que, por exemplo, as verdades que venham à tona, elas vão ser, na verdade, quase como uma libertação, né? E também esses fins, eles podem ser vistos como também a sensação de da gente se liberar de um fardo e a gente aí tá pronto para um novo início, né? Uma grande virada de página que talvez a gente já estivesse ansiando por muito tempo. E também se algo, um erro é exposto, uma verdade é exposta, é, é com certeza uma oportunidade riquíssima de aprendizado. E lembrando, gente, Mercúrio está em Leão, bem perto do Sol, ele está combusto. Então, aqui pode aumentar dramas, né? Dramas de forma geral, porque Mercúrio também fala da nossa mente, então a gente pode estar mais instáveis, é normal nesse período. Uns não vão sentir tanto, outros sentem mais, é sempre assim. E o importante é deixar passar o pico da energia para depois a gente voltar para o nosso eixo e conseguir retomar a nossa vida de forma mais leve. Mas pode então haver mensagens distorcidas, as pessoas podem não estar pensando com tanta clareza. Como eu já falei, as pessoas podem estar mais emotivas, mais confusas. Quem conseguir se manter o mais sereno possível é o ideal. E ajudar aquelas pessoas que estão sentindo mais o impacto desse eclipse, que ele é forte. Verifique antes de mandar as mensagens, verifique também se você ouviu corretamente, verifique se a sua interpretação dos fatos ou da mensagem ela está correta, não tome decisões precipitadas e haja por impulso. E outra coisa interessantíssima acontecendo nesse eclipse é que todo ano a gente tem uma quinzena dedicada a honrar os nossos ancestrais. Esse evento ele é chamado de Pitru Paksha e ele sempre acontece após a lua cheia em uma Bradapada, que nesse ano está sendo um eclipse também, né? Então a gente tem essa lua cheia em Purva Bhadapada, mas pela presença de Rahu é um eclipse. E após os 15 dias, quando termina a quinzena dedicada aos nossos ancestrais, a gente já tem o eclipse solar também, que vai ser no dia 21 em Virgem. Então tá com certeza muito potente o trabalho com os ancestrais nesse período, de deixar, como eu falei, o passado para trás, de fardos ancestrais para trás. A cura de traumas também pode acontecer de uma forma muito profunda com toda essa configuração. Então, também nesse período, ao redor do eclipse, coisas podem surgir que a gente achou que já tinha trabalhado, que já tinha liberado, mas é de novo para fazer mais um mergulho, mais uma cura,
porque essas questões ancestrais, elas são bastante complexas, né, e a gente precisa às vezes fazer vários esforços, repetidas vezes, para, que realmente, a gente encontra a cura, né, mesmo que às vezes possa parecer que a gente está patinando nos mesmos velhos padrões. E esse período de Pitru Paksha, que vai então do dia 7 a 21 de setembro, esse ano, ele não é um bom período para qualquer tipo de lançamento, para qualquer tipo de início. A gente está com uma energia, como eu já falei, já deu para entender, mais de fins, mais de términos, uma energia mais voltada para espiritualidade, para conexão espiritual, né? E é um momento de introspecção e de fazer esses movimentos, né, de honrar o passado, né? Então a energia ela tá mais para trás e não tanto para frente, para avançar, né, que é o período normalmente ideal para a gente lançar coisas novas. Pede também honestidade. Quanto mais honesto a gente for com a gente, com os outros, mesmo que seja uma verdade não bonita, uma coisa que a gente tenha vergonha ou queira esconder ou não se orgulhe, a verdade é que a honestidade ela vai ser recompensada. Porque a gente tem que pensar nos efeitos desse eclipse a longo prazo, né? Então, a longo prazo é melhor esconder certas coisas, fingir que não está acontecendo, continuar enterrando por baixo do tapete, né, para daqui adiante estourar de novo mais adiante de forma mais intensa, ou ao período da gente enfrentar de uma vez o que quer que seja e da gente trazer isso à tona, e vai ter um impacto positivo lá a longo prazo. Na astrologia védica, a gente não recomenda olhar para os eclipses, embora esse eclipse ele não vai ser visto do Brasil, né, ele vai ser visto da Europa, da Ásia, da Austrália um pouco também. A gente recomenda durante o eclipse estar em meditação, em introspecção, uma dieta leve ou até fazer jejum, quem puder, de ler escrituras sagradas, textos ricos, textos filosóficos, né? Textos que te inspirem, de fazer mantras e de manter as coisas simples, né? Eclipses, eles são energias que elas são muito potentes para as práticas espirituais, mas elas não são boas para o dia a dia, as questões mundanas. Então, para quem pudesse manter mais reservado, não lotar a agenda de coisas, né? Manter uma atitude mais desapegada, mais introspectiva, é mais benéfico. Bom, essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Um bom eclipse para todos. Luz e paz, namastê.